Bem-vindos ao Papo Panini, esse programa que traz vários papos sobre o universo de quadrinhos e mangás da editora, não é, Marco? Com certeza, a gente tá aqui em 4 blocos. O primeiro deles, eu fui lá falar com a lenda viva, Levi Trindade, editor da Panini, sobre Star Wars e os quadrinhos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Qual é o futuro desse universo todo? Depois disso, eu tive um papo com o mais novo membro da equipe Papo Panini sobre os quadrinhos orientais, os mangás, vindos do outro lado do mundo, lançamentos desse semestre. E falando em lendas, a gente teve um bate-papo sobre os 75 anos do nosso morcegão favorito. E eu não tô falando do Ozzy Osbourne, hein? É o Batman. 75 anos do Homem-Morcego, e para arrematar, um papo sobre a mega saga da Marvel, a mais nova saga, Infinito. Onde o Titã louco tenta... Vocês vão descobrir logo assistindo aqui no papo. É isso aí, gente. Você pode escolher qual papo você quer assistir, você tem as 4 opções aqui embaixo, ou na descrição do vídeo. Ou você taca o play e assiste tudo logo de uma vez, né? Bom papo, bom entretenimento. Fala pessoal, estamos aqui agora para falar de Star Wars no Papo Panini com o editor lá da Panini, o Levi Trindade. Tudo bom, Levi? Tudo jóia? Tranquilo. A gente tá com o nosso mais novo lançamento aqui, número 1, já tá saindo o número 2 também. Sim. Que é o Star Wars Legends, né? Legends. De onde vem esse Legends que vocês colocaram aí na capa, que é esse novo selo do universo do Star Wars? Estamos casados com os ideais da Disney e Marvel lá nos Estados Unidos. Porque todo material que não é da Marvel e que se trata do universo expandido... Ou seja, o que era da Dark Horse Comics, basicamente. Ou né? jogos ou livros, né? Será denominado como Legends lá fora. Então nós nos adiantamos um pouco quando lançamos isso, porque só agora está sendo oficializado isso nos Estados Unidos, mas a gente já tinha a ideia de fazer com o selo e acabou dando tudo certo, porque coincidiu com o lançamento americano e agora tudo será Legends. Esse material nosso aqui, que é da Dark Horse, ele se passa logo após a destruição da Estrela da Morte e conta as aventuras de Luke, Han e Leia logo após essa grande vitória da Aliança Rebelde, mas que gera um revés. Sim. Agora o Império quer vingança. E não só isso, eles tiveram uma grande vitória, mas ao mesmo tempo eles perderam a base deles, né? Sim. Antes de ser destruída, a Estrela da Morte explodiu. É um grande... o planeta todo de ar. É uma das grandes tramas da história, que eles têm que procurar uma nova base. Sim. E aí só os mais versados nas artes Jedi podem saber como isso vai acabar. Falando em artes Jedi, Levi, antes da gente continuar um pouco aqui sobre o Legends... Eu acho que isso é bomba. Então... É polêmico. É polêmico. Jedi ou Sith, Levi? Jedi. Apesar de eu achar que os Lord Sith são mais maneiros. Então, acho que a gente acertou assim que a sua bebida é amarelinha, né? Cor de lightsaber do bem. Eu tô aqui, ó... De Lord Sith. Faz sentido, né? Mas eu tenho uma historinha pra você. Sabendo aí que você andou machucando a cara. Não, acontece. Né? Mas eu tenho uma história pra você de por que eu acho talvez que o lado negro da força tá melhor preparado pra lidar com as ameaças do Império. Mas eu posso falar isso depois que a gente falar um pouquinho mais da história do universo expandido. Vamos nessa. Bom, tiveram os filmes, como todo mundo sabe, né? Os 4, 5, 6. O 4 saiu em 77. Teve o livro que saiu um pouquinho antes. Mas o universo expandido de fato começa, segundo alguns, em 78, que tem uma primeira novel que é lançada no primeiro livro. Mas ao mesmo tempo, a Marvel já começou a publicar quadrinhos do universo expandido no final de 77 mesmo, pro começo de 78. Então, esse livro, esses quadrinhos começam esse universo expandido. A Marvel iniciou meio que junto com a produção da Fox. E foi uma aposta meio arriscada, né? Porque eles não sabiam no que ia dar aquilo. E, na verdade, a Marvel também queria expandir o seu repertório. E, nesse caso, era um contrato com um grande estúdio, que era a Fox. Eles não tinham esse tipo de material, de approach com outros estúdios. E aí surgiu a Fox e falou, peraí, vamos aproveitar. E, no fim, aquilo acabou dando certo para todo mundo, porque Star Wars se tornou uma das maiores referências da cultura pop mundial. Sim, da ficção científica
toda, né? Do jeito que a gente conhece. Até Antes hoje- tinha o Star Trek, hoje tem aquela eterna batalha Star Trek Star Wars. Não, mas eu acho que dá pra conviver com as Eu duas, viu? concordo perfeitamente. E antes, o Lucas não admitia que se falasse sobre o passado, mas agora, Foi a partir da Ameaça Fantasma que começaram a poder escrever sobre o passado de 10, voltando até antes do Ameaça Fantasma. Bem antes, Tem coisas né? que vão muito Eles além. chegam ao quê? 3.000 e poucos anos antes da Batalha de Yavin lá, que é o Que marco, começa como surgiu a Ordem Jedi, como surgiram os Sith. pré-república, aí vem pra velha república, que tem depois a nova 2.000 república. anos quase de história. Tem- Eu acho que o que é bem curioso para as pessoas darem uma olhada hoje em dia, pra quem é bem curioso, assim, é ver. Porque o universo expandido, mesmo antes da Ameaça Fantasma, eles podiam ir pra frente. Então eles deram continuidade ao Retorno do Jedi Sim. e continuaram com a história do Luke, Han, Chewie e todo mundo. É. Então, agora que vai sair o episódio 7, eles não vão seguir aquilo, mas é bem provável que eles tenham algumas referências que eles tirem daquilo. Então eu acho muito interessante, tipo, saber o que se dizia antes no universo expandido, né, que agora é o Legends, e pra comparar e ver o que vai acontecer agora com os novos filmes. Oi pessoal, tô aqui pra falar de mangá e eu trouxe o mais novo membro da equipe Papo Panini. Pode se apresentar. E aí galera, meu nome é Hanakuso Tadashi de Unko Yakisoba Tabete Gozaru, mas pode me chamar de Tadashi. E a gente vai falar dos 4 títulos que foram anunciados na Anime Friends, que é o Sword Art Online Hideout, o segundo guia do Naruto e High School D&D. Eu acho que é legal a gente começar a falar sobre Sword Art Online, Bora? que é um mangá que o pessoal tá pedindo pra caramba. Eu acho muito legal também porque ele se passa num jogo de realidade virtual e é baseado numa série de light novels. Ele também é conhecido como SAO ou SAO. E essa saga que tá vindo pela Panini tem apenas 2 volumes, é Aincrad, que é o nome do dungeon onde se passa o jogo de RPG, e os protagonistas dela são Kirito e Asuna. O objetivo deles é completar os 100 andares de Aincrad pra finalmente voltar pra casa. Mas vale lembrar que o perigo aqui é que a morte deles no jogo significa a morte deles na vida real. E agora vamos falar do segundo guia do Naruto. Naruto! Ano passado a Panini lançou o primeiro, o livro do confronto, e agora tá saindo esse segundo guia, muito pedido, e ele é bem completo, cara. Ele tem personagens, tem jutsus, tem os selos dos jutsus, e tem os mapas, cara, dos lugares, das vilas. E o melhor dele tá no final, né, Tadashi? Verdade, cara. O que tem no final, vocês não vão acreditar, é o One Shot do Naruto, capítulo piloto que deu origem à série. Lançado em 1997, antes mesmo de Naruto ser um ninja. E agora vamos falar do lançamento de terror e suspense, um seinen, Hideout. Volume único, uma história fechada que te prende a cada página, meu. E tá vindo num formato muito legal, com papel offset, bem parecido com o relançamento de luxo do Berserk. Conta um pouco sobre o que é o mangá, Tadashi. Fala aí pra gente. Cara, o mangá ele conta a história de Seiichi, que é um escritor muito fracassado e que vive atormentado pela morte de seu filho. E numa tentativa de recuperar o casamento, que já tá desmoronando, ele faz uma viagem para uma ilha com a sua esposa. Mas com o decorrer da história, você começa a perceber que não é bem isso que ele tava querendo, né? Bom, e pra finalizar, vamos falar do High School D&D Não, ou Eti. deixa que eu falo disso aqui. Então, gente, High School D&D é um mangá que todo mundo conhece e sabe muito bem como os outros mangás. Tem demônios, anjos caídos, magia, muita pancadaria e, é claro, jovens sapecas com muitos hormônios à flor da pele, né? Jovens sapecas, né? Inclusive o Issei, que é o protagonista da história, e ele tava finalmente num encontro com uma garota quando ele morre e ressuscita como um demônio que vai fazer parte do clube de ocultismo da escola com outros colegas demônios que são caçados pelos anjos e pelos anjos caídos. Sim, é isso aí. Bom, cara, queria agradecer, Tadashi, seja Cara, bem-vindo. valeu. É nóis, João. E até a próxima. Até a próxima. Fala pessoal, estamos aqui no bloco da DC, eu e o João, a gente foi honrado, a gente vai fazer uma breve retrospectiva sobre os 75 anos do Batman, aqui nesse bate-papo da Panini. Aqui nessa noite sombria que a gente escolheu para representar o Homem-Morcego, Cavaleiro das Trevas, o Cruzado Encapuzado, que a origem dele tá nessa coisa de detetive, ele não era um super-herói, o quadrinho tinha uma pegada pulp, ele chegava até a matar pessoas, ele não tinha toda essa questão moral com a morte Ele tava que ele tem muito hoje. mais próximo de personagens como Sombra ou Sim. Fantasma, que ambos eram detetives, assim, não eram tipo super-heróis, não eram super bonzinhos. Ou até mesmo o Zorro, se a gente for pegar a referência, né, do Bob Kane. Sim, uma das influências dele pra criar o personagem. Exatamente, mas ele acaba nos anos 40 mesmo, ele já vira meio um super-herói.
encontra o Superman, tem isso. E a gente começa a perceber que ele já tá virando um herói porque ele começa a ganhar os seus primeiros super vilões. Já no Batman número 1, de 1940, um ano depois do aparecimento do Batman, ele já ganha 2 de seus principais vilões, que é Coringa, o Coringa e a Mulher Gato. Gato. E poucos anos depois vão começando a aparecer vários outros. Um Duas dos primeiros, Caras. pra surpresa de todo mundo, não o Duas Caras, é o Cara de Barro. Tem também o Pinguim. No final da década de 40 vem o Edward Nygma, o Charada. O Robin aparece em Detective Comics número 38. O Batman foi lançado na número 27. 11 edições depois vem o Menino Prodígio. E ele vem pra atender a questão do público, um público mais infantil, e também pro Batman ter com quem conversar, né? O Batman era um solitário, não tinha com quem dialogar, ele ficava falando sozinho. Ele faz parte dessa transição pra um super-herói, porque ele era muito sombrio, muito mais próximo de personagens como o Sombra mesmo, que a gente já falou. Sim, sim. E com o Robin começa a suavizar um pouco ele, pra ele ir nesse caminho do super-herói. E por falar em suavizar, vamos aos anos 50. Trágicos anos 50 para a indústria dos quadrinhos como um todo e para o Batman também. Particularmente pro Batman. Que era um personagem tão sombrio e que isso tudo vai por água abaixo, né? Por quê? Por quê? Anos 50, acabou a Segunda Guerra Mundial. Quem é o novo inimigo? Agora a União Soviética. Sim. Começa uma paranoia dentro dos Estados Unidos que tudo é comunista e tudo é contra a boa família americana e o bons self-made costumes. man. E que história é essa de Batman, um adulto, marmanjo, sombrio, andando com tipo uma criança do lado dele? Isso daí, essa homoafetividade. E levando ele a dos anos violência. 50. Violência. Absurdo. Batendo Não nas pode pessoas. uma coisa dessas. Um absurdo. Isso é só um detalhe que tá num livro escrito por um psiquiatra alemão que se chama A Sedução dos Inocentes. Sim. Nesse livro, ele gosta de falar sobre como os quadrinhos estavam corrompendo a infância e criando um bando de degenerados. Delinquentes. É. Bando de delinquentes também. Pra se proteger desse livro e desse psiquiatra meio maluco que surgiu, as diversas empresas que escreviam quadrinhos As editoras, resolveram criar uma autocensura. Eles criaram o Comics Code Authority, Exatamente. que era um código, vinha um selo na capa dos quadrinhos, bonitinho, branquinho, aquela coisa, ó, pra todos os pais saberem que você não precisa se preocupar com suas pobres crianças sendo influenciadas pelas forças malignas e corruptoras dos quadrinhos de antigamente. E do Homem-Morcego. Nada de maldade, nada de mortes, todos os heróis são coloridos, aquelas cores sombrias, não, nada disso. Policiais corruptos, não. Sangue, não. Sexo, não. É tudo não. Tudo lindo. Como que vai Tudo ficar então os incrível. quadrinhos? O Batman, ele vai pra uma pegada muito leve, ele fica suave, ele perde completamente o sombrio e viram histórias que eram de detetive, viram histórias de ficção científica. Porque o universo fica completamente maluco, fica uma coisa bem longe da realidade, bem longe das realidades das ruas violentas. Começam um a mundo fazer- com viagem no tempo, viagem espacial, duendes, qualquer coisa que você pode imaginar, o Baticão. Tudo Baticão. isso surge nessa época, inclusive o Senhor Frio. Fala pessoal, estamos aqui no bloco de Marvel do Papo Panini e eu trouxe o Tadashi para me ajudar um pouco a explicar sobre, de novo, Infinito. O pessoal que achava que eu gostava só de mangá, eu também manjo bastante de um pouquinho de comics, né? É um nerd completo, né, o nosso camarada. Então, galera, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a saga do Infinito, que é a mais nova saga que a Marvel trouxe pra gente no Brasil. E ela envolve bastante os Vingadores, a maior parte dos Vingadores, como Capitão América, Capitão Marvel, Black Widow, Ex Nihilo. o Ex Nihilo, que Gavião agora faz Arqueiro. parte dos Vingadores, o Gavião Arqueiro. Muitos deles foram pro espaço para poder combater uma ameaça que tá tentando destruir O universo o todo, universo inteiro. aparentemente. Aparentemente é o universo inteiro. Que são os construtores, os seres mais antigos que existem no universo, sem ser a Capitã Universo. E basicamente o que acontece? Todo um conselho intergaláctico se junta aos Vingadores para poder tentar deter essa ameaça que está indo em direção à Terra. A gente vai ver o Jason, aquele babaca de Spartax, a Rainha da Ninhada lá, o Aniquilador, que quase já destruiu o universo ele mesmo, os Kree e até o favorito de muitos, o Gladiador. E o Ronan. Pode esquecer o Ronan. O Ronan, ele é o representante dos Kree lá.
Além dessa ameaça no universo, a gente tem também a ameaça na Terra, né? Aparentemente Thanos está chegando para poder causar um pouquinho mais ali. Thanos, né? Garoto muito maroto, conhecido pelo universo como o Titã Louco, apaixonado pela morte, obcecado por destruir tudo e a todos. Vê que os Vingadores saíram e pensa assim com suas não barbas. Hora de ferrar com a Terra. E pau neles. Pau neles. Quem sobra na Terra? Os Illuminati, que eram os protetores da Joia do Infinito. O Reed Richards, o T'Challa, também conhecido como Pantera Negra, o cara mais maneiro de Wakanda. O Homem de Ferro, aquele pomposo, metido, a babaca, que não foi pro universo pra ficar junto com os Illuminati. Isso sou eu, né? Eu não gosto muito do Tony Stark. A gente tem também o Doutor Estranho, que tá ali pra poder proteger Mago Manhattan. Supremo. E o Namor, que tá meio de birrinha com o T'Challa. Eles estão se estapeando, assim, como vocês sabem, já devem ter lido as edições anteriores. E o Fera, É verdade, protetor dos mutantes, né? Voltando agora pro universo, a gente vai ter um pouquinho do destaque dos Vingadores, da equipe dos Vingadores nesse meio intergaláctico, né? Eles sendo terráqueos, o pessoal da Terra, eles não têm importância nenhuma pro resto do universo. Mas que é um planetinha perto de todos aqueles impérios gigantescos. Também conhecido como o câncer do universo, né? O mal de todo o universo acontece ali. E o que acontece? Os Vingadores vão começando a mostrar o seu valor com o passar do tempo e de insignificante eles passam a equipe mais famosa em todo esse conselho intergaláctico. Basicamente, os impérios vão tomando pau, tomando pau, tomando pau, tomando pau. E aí o Capitão América, junto com o seu amigo Thor, começam a bolar um jeito de tentar reverter a situação. E na Terra, enquanto isso, a gente vê o nosso niilista louco roxo tretando com todo mundo. Os Illuminati, ao mesmo tempo, vão começando a descobrir uma ameaça ainda maior, que é algo que ameaça o contínuo tempo e espaço. Olha só, a gente viu algo novo. desse gênero lá na Era de Ultron. Na Era de Ultron, Pois é, não é coincidência, viagem e tudo mais. meu caro fã de Marvel. Todas as grandes sagas da Marvel, nova Marvel, aparentemente estão amarradas e começam com o final da Era de Ultron. E aquela quebra que existiu no contínuo tempo e espaço, que até jogou a Angela no meio lá do rolê junto com os Guardiões da Galáxia. Então, vocês vão ver que as sagas estão todas ligadas a isso e os Illuminati são a principal equipe que está investigando esse fenômeno. E na parte deles vocês vão descobrindo mais sobre o que é de fato a maior ameaça, muito maior do que esses construtores aí, essas merrecas que só conseguem destruir o universo inteiro de boa. Sim, sim. E pessoal, se a gente falar muito mais já vai rolar spoiler demais, então eu acho que eu e o Tadashi a gente fica por aqui. Ficando por aqui, a gente espera que vocês estejam gostando e que continuem acompanhando a nossa saga. Falou, galerita. Até a próxima.